de fábricas inovadoras a infraestruturas gigantescas. O poder dos projetos de capital em ação. Meu nome é Dario Pereira, eu sou engenheiro de controle e automação, fundador no grupo DAP Engenharia, trabalho com manutenção e projetos há mais de 20 anos e hoje nós vamos falar sobre o que é um projeto de capital. Vamos lá? Bom, projeto de capital, tá? Já explicamos aqui no canal, tem conteúdo, nós falamos de CAPEX. CAPEX, tá? O CAPEX vem desses projetos de capital, tá? Na verdade, um vem de outro. Então, vamos dizer que a verba CAPEX, ela se destina a projetos de capital. Que seriam os projetos de capital, é o que a gente vai ver hoje, tá? Imagine que uma empresa tem uma grande ideia para crescer, inovar ou melhorar sua operação. Essa ideia geralmente envolve um investimento significativo de dinheiro em ativos de longo prazo, ou seja, coisas que a empresa vai usar por muitos anos para gerar valor. Esses grandes investimentos são os que são chamados de projetos de capital. Em termos simples, projetos de capital são investimentos de grande escala que uma empresa faz em ativos que terão um impacto duradouro em suas operações e no seu futuro, tá? Esses ativos podem ser tangíveis, físicos ou intangíveis, não físicos, tá? Que seria físico, um investimento em uma nova planta, uma nova máquina, tá? O que seria não físico, um software, investimento em um novo ERP para a empresa, isso também é CAPEX, tá? E o importante, gente, é falar aqui, né? Eu vou falar o meu ponto de vista, a minha análise, tá? Sobre CAPEX, sobre OPEX, tá? OPEX é a parte de operações, né? De eu manter as minhas operações. Então, uma empresa, ela tem que ter um balanço entre CAPEX e OPEX. Por quê? Porque é o seguinte, uma empresa não pode trabalhar apenas para sobreviver, tá? Quando você faz só OPEX, MRO, manutenção, reparo e operação, manutenção todo ano, e não tem verba CAPEX, quer dizer que essa empresa está sobrevivendo. Por que, Dario, está sobrevivendo? Porque ela não está investindo em ativos de médio e longo prazo que a faça crescer. Essa é a realidade. Eu só estou tapando o buraco para mim sobreviver. Não estou crescendo. E na nossa realidade hoje, uma empresa que não está crescendo, ela está morrendo ao longo do tempo. Então, resumindo, se eu não tenho CAPEX, se eu não tenho projetos de capital, seja pequenos projetos de capitais, alguns investimentos durante o ano, e isso se prolonga por alguns anos, quer dizer que é um sinal muito ruim de que a empresa está trabalhando só para se manter em pé, tá? Muito importante esse assunto de projetos de capital e talvez você não tinha visto com essa abordagem que eu falei para você agora, tá? Talvez, projeto de capital, CAPEX, não liberou o CAPEX ainda, um gestor de manutenção, não liberou o CAPEX ainda, não, vamos usar o CAPEX no segundo semestre, não é isso? Vamos usar o CAPEX, não, deixa o CAPEX aí, CAPEX não mexe, vamos MRO aqui, ter a verba de manutenção, o CAPEX é só lá para novembro, dezembro. Não faça isso, tá? Então, se o CAPEX volta, o que acontece nas grandes empresas? Se a verba CAPEX volta, no outro ano é cortado. Então, quer dizer, você tem 1 milhão para gastar com CAPEX. Você não colocou nenhum projeto, você colocou um projeto de 500 mil de CAPEX. Sobrou lá 500 mil, né, de uso. Você é um gestor de projetos, gestor de manutenção. Sobrou uma verba CAPEX de 500 mil. O que vai acontecer no ano que vem? Vai vir só 500 mil, não vai vir 1 milhão, não. Tá? Porque a empresa entende que talvez ela superestimou, né? Talvez ela colocou uma verba muito grande para você e não é essa verba que você utiliza. Que não é comum, né? Geralmente estoura o CAPEX. Não é comum sobrar, é estourar. Mas vamos lá. Gente, ó. Então, o que é projeto de capital, tá?
Construir uma nova fábrica, uma empresa de alimentos decide construir uma nova unidade de produção para aumentar sua capacidade, né? Comprar equipamentos de última geração, uma indústria automobilística investe em robôs avançados para automatizar a linha de montagem, tá? Veja que os projetos CAPEX, o projeto capital, ele é para médio e longo prazo, nunca para curto prazo, tá? Nunca para curto prazo. Desenvolver um software, né? Uma empresa de tecnologia gasta recursos para criar um software inovador que será o seu principal produto. Expandir uma rede de lojas, um varejista, né, investe na abertura de novas filiais em diferentes cidades. Realizar uma pesquisa de desenvolvimento, P&D, né, de um novo produto. Uma farmacêutica investe em pesquisa para criar um medicamento inovador. Implementar um sistema de energia solar, né? Falamos de energia solar lá no canal do Grupo DAP. Tem um DAPcast lá do episódio de energia solar, falando sobre fotovoltaico e sais que geram energia térmica para depois converter em energia elétrica. Muito bacana. Vai lá no canal do Grupo DAP que tem um episódio do DAPcast lá. Então, uma empresa busca reduzir os custos e ser mais sustentável, né? Investindo em painéis solares. Adquirir uma outra empresa, né? Uma empresa compra uma outra para expandir sua participação de mercado ou obter novas tecnologias. Então, características-chave dos projetos de capital, gente. Então, né, visão, missão, isso aí, né, objetivos estratégicos, tem a pirâmide aqui para a gente dar uma olhada, mas grande investimento geralmente envolve quantias significativas. Gente, o que é grande para você? Depende do tamanho da empresa, tá? Se for uma empresa como a Petrobras, é bilhões, tá? São bilhões, né, de dólares ainda. Se for uma empresa como o Grupo DAP Engenharia, se você investir 100 mil reais, é um investimento grande. Então, depende do tamanho da empresa, mas são investimentos grandes pelo porte da empresa, tá bom? Então, longo prazo, os benefícios e o retorno sobre o investimento são esperados ao longo de vários anos, tá? Por exemplo, o Grupo DAP está investindo agora num projeto, tá? Uma integração entre Python e IA para otimizar os nossos processos internos, né? Nós estamos investindo nisso. É um investimento de médio e longo prazo, tá? A gente está investindo isso faz 6 meses. Ainda não está pronto. Está em construção, tá? E a gente está ao longo do tempo esperando, né? Monitorando resultados, é claro, mas esperando que isso dê muito retorno no futuro, tá? Nós estamos preparando. Isso é CAPEX, tá? Eu estou investindo ali para um crescimento estruturado, tá bom? Impacto estratégico tem um impacto significativo na direção e no futuro da empresa. Complexidade. Frequentemente envolve várias etapas, diferentes departamentos e um planejamento cuidadoso. Risco. Há sempre um certo nível de incerteza sobre o retorno real do investimento. Sempre vai ter um risco, gente. Sinto muito lhes dizer. Bom, processo de um projeto de capital na prática, tá, gente? Então tem a ideia, como eu tive a ideia, de colocar inteligência artificial aqui. Pô, muito bonito, tal, mas tem que se pagar, concorda? Muito bonito você falar de indústria 4.0, falar de inteligência artificial, falar de Python, falar de MML, né? Machine Learning, né? Falar, cara, tem muita coisa, né? Tem muita coisa que é muito bonito falar, mas na hora da prática, na hora que a gente vai colocar, eu tenho que ter um payback, eu tenho que ter um ROI, um retorno desse investimento. Aí onde você trabalha como gestor, como coordenador, supervisor, se você, né, é um chefe de área, você tem a ideia, mas depois tem alguns processos. Então, né, o planejamento estratégico lá, ele envolve a ideia e o business case, tá? Depois, né, o gerenciamento do projeto, tem a implementação ali, como nós estamos aqui já, e depois o uso, né? Produção, operação e comercialização disso aí, tá? Então, um projeto de capital não acontece da noite para o dia, ele geralmente passa por um ciclo de vida com várias etapas, geração de ideias, as oportunidades de investimento podem surgir de diversas fontes, necessidades operacionais, ideias de crescimento, avanço tecnológico, análise de mercado, etc. Análise e avaliação. As ideias são avaliadas para determinar sua viabilidade e potencial de retorno. Isso envolve estudos de mercado, projeções financeiras, como fluxo de caixa, taxa de retorno, valor presente líquido, análise de risco, né, análise do risco do investimento, o alinhamento com a estratégia da empresa, tá? Planejamento e orçamento. Se o projeto for considerado viável,
um plano detalhado é desenvolvido, incluindo escopo, cronograma, recursos necessários, humanos, financeiros, materiais, né? O orçamento detalhado e as responsabilidades. Depois vem a aprovação, geralmente isso está numa escala acima, né? Então, isso aí vai para a controladoria, vai para a direção geral, vai para conselho de administração, então é um pouco mais, né? Sobe um pouco de escala aí. O projeto precisa ser aprovado pelas autoridades competentes dentro da empresa, diretoria, conselho, etc. Dependendo do seu tamanho e impacto, né? A implementação, a execução, o plano é colocado em prática, isso pode envolver construção, compra de equipamentos, desenvolvimento de software, contratação de pessoal, né, etc. O gerenciamento do projeto é crucial nessa fase para garantir que tudo ocorra dentro do prazo e do orçamento, tá? Monitoramento e controle, durante a implementação e após a conclusão, o projeto é monitorado para verificar o progresso, identificar desvios do plano original e tomar ações corretivas. O desempenho do investimento é acompanhado para garantir que os resultados esperados sejam alcançados. Muitas vezes, né, eu preciso monitorar durante e fazer uma correção de trajetória para que chegue ao final e gere o valor desejado, tá bom? Encerramento, uma vez que o projeto atinge os seus objetivos ou chega ao final da sua vida útil, ele é formalmente encerrado, né? Cria-se aí as lições aprendidas, são documentadas para futuros projetos, tá, gente? Pessoal, lembrando que nós estamos falando aqui sobre o que é projeto de capital. Citei algumas informações aqui para vocês, né, sobre o que é, né, como que a gente procede aí, quais são as características, e agora a gente vai ver as aplicações. Então, fica comigo até o final desse conteúdo que vai ter muita coisa para você levar para a sua carreira profissional, insights valiosos, tá? E aproveite, já faça a inscrição neste canal, deixe o seu like, eu estou aguardando o seu like aí, e ative o sininho para receber notificação dos conteúdos novos, tá bom? Vamos fazer uma analogia, que a gente sempre trabalha com analogia aqui para trazer para a nossa realidade. Muitas pessoas que estão me assistindo aqui já trabalham na área, tá cansado de trabalhar com CAPEX, tá, né, o fio branco aí já de ver a verba CAPEX aí, né, sendo disponibilizada ou não, tá? Então, vamos lá, ó, pensem em uma grande reforma que você decide fazer na sua casa. Construir um novo quarto, modernizar a cozinha ou fazer um jardim. Isso se assemelha a um projeto de capital, tá? Grande investimento, você precisará gastar uma quantia considerável de dinheiro em materiais, mão de obra, etc. Longo prazo, a reforma não é algo que você fará todo ano. O objetivo é ter um espaço melhor por muitos anos, né? Impacto estratégico, a reforma tem um impacto significativo na sua qualidade de vida e no valor do seu imóvel. Vai aumentar aí, né, o valor dele. Complexidade, a reforma envolve um planejamento. O que fazer, como, com quem, orçamento, escolha de materiais, coordenação de diferentes profissionais, pedreiro, eletricista, pintor, né, os prazos, etc. Tá? E o risco? Pode haver imprevisto, né, pode chover na hora que eu estou fazendo um trabalho externo, pode, né, atrasos, custos adicionais durante a reforma, eu quebro aqui, tem mais coisa, né? Eu estava prevendo uma coisa e é outra. Isso pode acontecer. Então, as etapas da reforma com um projeto de capital, tá? Geração de ideias. Você percebe que precisa de mais espaço, um novo quarto, por exemplo. Ou quer uma cozinha mais funcional, modernização. Análise e avaliação. Você pesquisa preços, pede orçamento, pensa nos benefícios e no investimento, se cabe no seu bolso. Planejamento e orçamento. Você faz um projeto detalhado, define o que será feito, escolhe os materiais, estima os custos, estabelece um cronograma. E aí vem a aprovação. Então, você, ou talvez toda a família, né, decide que a reforma vai acontecer. Foi aprovado o orçamento. Bom, implementação, a execução. Você contrata os profissionais e a reforma começa. Monitoramento e o controle. Você acompanha o trabalho, verifica se tudo está saindo como planejado e resolve os problemas que surgem. E aí o encerramento, a reforma finaliza, tem a limpeza de obra, que é uma maravilha, né? E você aproveita um novo espaço aí, se for uma área gourmet, né? Faz aquele churrasquinho, né, gente? Aí você aproveita o seu investimento, tá? Então hoje falamos sobre o que são projetos de capital. Espero que tenham gostado. O conteúdo aqui
nós falamos nesse canal sobre gestão de manutenção, gestão de projetos, né, compras relacionadas a projetos. Então, se tem CAPEX, tem o comprador CAPEX, tem o compra CAPEX também. Se tem MRO, que é de manutenção, reparo e operação, tem também o comprador, o compras MRO. Então, a gente fala, né, do ciclo completo, manutenção, projetos e compras, tá bom? Então, tem muito conteúdo bacana aqui no canal, aproveitem, tá? Não se esqueçam de fazer a sua inscrição nesse canal, é muito importante que você já faça a sua inscrição, ative o sininho de notificação e já deixe o seu like aí, eu agradeço muito. Tem mais 2 conteúdos indicados aí para vocês. Até a próxima.